Olá, você está assistindo Consumidor em Pauta. Dividirei a bancada com o apresentador João Custódio e hoje entrevistaremos o doutor Paulo Dias, que nos trará informações sobre o direito do trabalho. Participe também, mande suas perguntas pelo WhatsApp 51 985 946 773 ou pelo e-mail consumidorempauta@tve1.br. Doutor Paulo Dias, muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Obrigado, tudo bom, doutor Guilherme, pessoal de casa. Sempre um prazer retornar ao programa. Doutor Paulo Dias, nós temos muitas dúvidas aqui da nossa audiência e primeiro questionamento, a primeira pergunta que eu tenho aqui é da senhora Nívia. Existem situações específicas em que o trabalhador deve fazer home office ou teletrabalho? Com certeza, dona Nívia. Existem várias situações que podem ocasionar a necessidade de o trabalhador laborar em regime de home office, teletrabalho. Uma delas é uma questão legal. Nós tivemos recentemente a questão da Covid, né, que obrigou milhares de trabalhadores a entrar para dentro de casa porque não podia ter contato. Temos situações das cláusulas coletivas das categorias profissionais. Em muitas delas, muitas categorias, existe a obrigatoriedade desse trabalhador ir para casa para trabalhar. Aí, quando isso acontece, também o trabalhador, ele pode ou deve, dependendo da situação, trabalhar no home office. Existem também aqueles trabalhadores que têm comorbidades, né, têm doenças que causam alguma certa limitação ou estão doentes, né, propriamente dito, e o trabalho em home office, dependendo do tipo de patologia, a pessoa pode trabalhar de casa, ela não pode se locomover. Existem situações em que o paciente, um PCD, por exemplo, ele não consegue se locomover. E, por fim, aquelas situações em que o próprio contrato de trabalho ele traz um indicativo, muitas vezes a obrigatoriedade total ou algumas limitações, trabalhar 1, 2, 3 vezes por semana. Então, sim, pode ser que aconteça. Doutora Paulo, uma outra pergunta aqui do senhor Maurício. Aqui é uma situação que me parece que é mais ou menos comum acontecer. O que o senhor Maurício nos traz aqui? Estou de atestado médico e o meu chefe não para de me mandar tarefas para eu fazer em casa. Ele diz que pode me pedir isso porque minha doença não é grave. Acho um absurdo, mas tenho medo de ser demitido caso não atenda às solicitações que ele me faz. Seu Maurício, completo absurdo a posição do seu chefe. Primeiro porque o atestado médico válido, ele mostra para a empresa, ele identifica que o senhor não tem condições de trabalhar naquele momento. E não existe gravidade da doença que possa escalonar o senhor trabalhar ou não. E sim, o próprio atestado, ele é absoluto nesse sentido. Então, se o senhor tem um atestado médico, a primeira coisa que o senhor deve fazer, apresente esse atestado para a empresa o quanto antes possível e o seu chefe não pode, sob hipótese alguma, ficar lhe dando tarefas para o senhor fazer. Então, o senhor pode se negar sim, tente explicar para ele com um jeitinho, com calma, né? Olha, eu estou me recuperando de uma doença, porque imagina, o seu chefe não é médico, provavelmente, para poder identificar se o senhor tem ou não tem condições. E sim, o atestado, ele é definitivo nesse sentido. Caso o seu chefe esteja forçando que o senhor trabalhe, o senhor pode conseguir provas, né, através de um WhatsApp, de um e-mail, junte esse atestado no e-mail ou no próprio WhatsApp. Olha, eu estou doente, não estou podendo trabalhar. Tente explicar para o seu chefe. Se ele continuar nesse sentido, insistindo, depois o senhor pode até procurar a Justiça do Trabalho para poder buscar os seus direitos. Isso configura assédio moral? Inclusive assédio moral. Porque, imagina assim, o assédio moral é toda aquela prática reiterada em que a empresa ela acaba prejudicando o trabalhador, humilhando, constrangendo e obrigar o trabalhador a trabalhar doente é uma situação humilhante e vexatória. Perfeito, perfeito. Doutor Paulo, nós temos aqui um questionamento enviado por uma pessoa que não quis informar o nome. Ele diz o seguinte: trabalho em um posto de combustível e só recebo o adicional de insalubridade. Eu teria direito também ao adicional de periculosidade? Com certeza.
Esse é o caso dos trabalhadores de postos de gasolina. O posto de gasolina, o trabalhador, o senhor falou de insalubridade, porque o senhor é exposto a agentes químicos. E esses agentes químicos, eles acabam trazendo prejuízo à sua saúde. Mas também, no mesmo posto de gasolina, existe uma chance não muito pequena que possa explodir a bomba de combustível. E aí o senhor pode ter risco de perder a sua vida. Então, no caso, os trabalhadores de postos de gasolina, eles fazem sim jus à periculosidade, só não dá, infelizmente, para acumular esses dois adicionais. Então, no caso, a periculosidade, ela incide sobre o salário base, é 30% sobre o seu salário base, e já o caso da insalubridade, ela é paga sobre o salário mínimo, em grau mínimo 10%, médio 20% ou 40% nos casos de grau máximo. Mas então, converse com a sua empresa para que eles se justifiquem e façam um enquadramento. Tá, e se a empresa não pagar, existe sim uma possibilidade lá adiante do senhor entrar com uma reclamação trabalhista, buscando essas diferenças entre o pagamento da insalubridade e a periculosidade. E quais são as outras profissões? Claro, não precisa esgotar, né? Mas o senhor poderia elencar exemplificativamente algumas outras profissões que estejam na mesma situação? Da periculosidade? Sim. Periculosidade é toda aquela situação que ela coloca o trabalhador em risco. Aí nós temos os casos do eletricitário, que ele pode a qualquer momento tomar um choque, né, e morrer. Todo trabalhador, não só aqueles de empresas de energia elétrica, como aqueles que mexem com alta tensão. Alguns casos que mexem com aparelhos de ar-condicionado, dependendo se eles fazem instalação elétrica. Nós temos os vigilantes que trabalham expondo a sua vida a risco. Vigilante, né? Armado e não armado. O armado. O armado. O armado. Aquele que não é armado, aí depende muito da circunstância. Depende de qual circunstância, se a zona que ele trabalha é de risco. Muitas vezes aquele trabalhador que transporta valores, mesmo que a sua profissão não seja isso, mas que ele está vulnerável e exposto a riscos. Então nós temos várias situações que o trabalhador, quem trabalha em alturas, né, pode também fazer jus. Toda aquela situação que envolve risco de vida. E o trabalho comum, mas em zona de risco, em área de risco? Com certeza. O vendedor, o balconista de uma farmácia de um bairro em que existe um alto índice de violência, também acontece? Também se aplica? Acontece, mas não de forma imediata. Então, naquele caso daquele trabalhador, caso ele vá buscar a Justiça do Trabalho e se configure, através das provas, que aquele trabalhador ele está exposto a uma zona de risco de vida e existam evidências disso, é possível sim. Perfeito, perfeito. Olha só. Agora, doutor, o senhor Juarez, me recusei a assinar uma advertência que meu gerente queria dar. Ele disse, então, que vai colocar tal advertência na carteira de trabalho. Ele pode fazer isso? Seu Juarez, é claro que não, né? A anotação de qualquer penalidade na carteira de trabalho, ele é uma infração que a empresa não pode cometer, porque isso acabaria lhe prejudicando até para empregos posteriores. Então, não pode colocar advertência, não pode colocar suspensões, não pode colocar a situação de uma dispensa sem justa causa. E se isso acontecer, procure um advogado trabalhista e o senhor pode ingressar com uma ação para que a empresa seja punida por tal anotação. No caso, do ponto de vista do empregador, qual é a maneira correta que o empregador deve agir em situações em que o empregado se recusa a assinar a advertência? Bom, a advertência é um dos tipos de penalidade. Então, a empresa, ela dirige, né? O empregador, ele dirige a sua empresa, ele organiza, e nessa administração, muitas vezes ele precisa aplicar algumas punições para que o trabalhador ele possa andar em linha com os objetivos da empresa. Essas punições, elas são feitas de forma gradual. Uma delas é a advertência, que ela pode ser inicialmente verbal, ela pode ser dada por escrito, formalizando, né, que é o seu caso. Pode, dependendo da gravidade ou a continuidade, ter uma suspensão. Aí o senhor fica sem trabalhar e sem receber o salário, é uma punição um pouquinho pior. E, em muitos casos,
essas advertências ou suspensões reiteradas, ou dependendo da gravidade do ato praticado pelo trabalhador, pode ser feita a dispensa por justa causa. Bom, eu não quero assinar a advertência. Ora, se o senhor entende que não é cabível, né, aquela advertência ela não é justa, o senhor não precisa assinar, não é obrigado. Aí o que o empregador faz? Ele chama 2 testemunhas e eles assinam como testemunhas que aconteceu a advertência. Perfeito, perfeito. É sempre bom conhecer, saber as regras para evitar, às vezes, uma implicação desnecessária e, às vezes, por pura falta de informação. Doutor Paulo, senhor Renato, faço trabalho externo e normalmente passo do meu horário. A empresa não quer pagar hora extra. Ele faz trabalho externo. A empresa não quer pagar hora extra, pois diz que não tem como saber se fiz ou não as horas a mais que eu alego. Tem alguma forma de comprovar isso? O meu celular, por exemplo, poderia ser uma prova? Como proceder? Senhor Renato, a questão do trabalhador externo, se a empresa tem a possibilidade de controlar a jornada desse trabalhador, o senhor faz sim jus ao pagamento de horas extras. De que forma é possível comprovar? Através de controle de jornada direto ou indireto, muitas vezes existe um planejamento de trabalho e esse trabalhador tem que cumprir esse planejamento. Aí existe uma fiscalização por parte da empresa que verifica se o trabalhador está no campo trabalhando. Existem meios tecnológicos, telemáticos de controle, como, por exemplo, o lançamento de uma visita a um cliente, e o sistema informa dados para a empresa. A obrigatoriedade do lançamento logo em seguida, que é feito um mapeamento de onde esse trabalhador está trabalhando. Então, você pode juntar essas provas, roteiros de trabalho, planejamentos. Muitas vezes o gestor tem que aprovar o seu roteiro de trabalho para que a empresa possa tomar ciência daquele seu roteiro. O senhor pode utilizar testemunhas que comprovem exatamente o trabalho que o senhor fazia e, nesse sentido, entraria como um processo trabalhista buscando essas suas horas extras. Doutor Paulo, vamos agora para um breve intervalo. Você que está em casa tem 1 minuto, um tempo para tomar uma água, que é importante também, e logo estaremos de volta. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Consumidor em Pauta, entrevistando o doutor Paulo Dias. Estamos conversando sobre direito do trabalho. O programa Consumidor em Pauta é feito para você, portanto, participe, envie suas perguntas para o WhatsApp 51 985 946 773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Doutor Paulo, um questionamento da senhora Neuza. Existe um prazo legal para entregar atestado médico na empresa? Onde de trabalho estão exigindo que seja entregue 1 dia após o afastamento. Isto está certo? Dona Neuza, excelente pergunta. A empresa, ela obrigar o trabalhador para que apresente o atestado em 1 dia não é nem razoável, né? Primeiro porque a lei não estabelece um período para que o trabalhador apresente esse atestado. A jurisprudência, ela mostra que é importante que seja o quanto antes possível. Mas não existe 1 dia ou 2 dias. A média, normalmente, se observa em torno de 2 dias. Tá? Mas por que não pode ser 1 dia? Porque a senhora está enferma, muitas vezes impossibilitada de levar esse atestado. Existem algumas convenções coletivas que estabelecem, né, de forma pontual esses prazos, mas, em média, assim, o que a gente sugere para a senhora? Mande o atestado quanto antes pelo WhatsApp ou por e-mail. Explique que a senhora não tem condições de entregar naquele momento, mas a empresa passa a ter ciência que a senhora está enferma, não vai poder comparecer por tantos e tantos dias. Então, tente comunicar à empresa. Agora, esse 1 dia, ele não está correto. Se a empresa insistir nessa conduta, inclusive, futuramente pode ser passível de uma ação de danos morais. Durante esse período de afastamento, as horas extras habituais, adicional noturno, vale alimentação, vale refeição, como é que fica?
Excelente pergunta. Horas extras habituais, se as horas extras são prestadas habitualmente, elas integram o salário. Outras verbas, como vale alimentação, se não estiver disposto na convenção coletiva, esse vale alimentação, ele é dado em função do trabalho. O trabalhador vai almoçar, ele ganha aquela verba. Então, todas as verbas e reembolsos e ajudas de custo que elas são dadas em função de estar trabalhando, elas não compõem esses dias de afastamento. Só que as horas extras habituais, que mais que tu perguntou? Vale alimentação, vale transporte? O vale transporte é a mesma coisa. O trabalhador não está trabalhando naquele período, então ele não ganha aquela verba. Adicional noturno? O adicional noturno, sim, sempre que for após as 10 horas da noite, nos trabalhadores urbanos, né? Aí ele faz jus a esse pagamento, mas não daqueles dias não trabalhados. Como é bom conversar com quem entende das coisas, Dr. Paulo. Muito obrigado. Mais um questionamento aqui de mais um espectador que não quis informar o seu nome. Faz algum tempo que não recebo nenhuma tarefa no meu trabalho. O meu gerente tem me ignorado sistematicamente. Passo 8 horas sem fazer nada. Quase uma tortura. Acho que ele quer que eu peça demissão. O que devo fazer para ser respeitado? A parte da tortura é um comentário meu, né? Lamentável a atitude desse empregador. É o legítimo caso de assédio moral, que é a exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras, feitas de forma repetitiva e prolongada, que acabam minando as estruturas desse trabalhador. Ora, isolar o trabalhador do grupo, isso também é uma forma cruel de assédio moral. Esse trabalhador, ele acaba não se sentindo útil na empresa, ele acaba se sentindo menosprezado. Essas atitudes do superior hierárquico, que a empresa, na verdade, tem a obrigação de ter ciência, essas atitudes elas acabam gerando doenças ocupacionais. Aí nós temos agora, recentemente, a NR1, a alteração, em que as empresas são obrigadas a disporem de um ambiente de trabalho muito mais equilibrado, um ambiente de trabalho saudável para que os trabalhadores não adoeçam de problemas psiquiátricos. Nós temos situações de depressão, ansiedade, síndrome de burnout, que tem cada vez mais atingido índices muito elevados. O burnout, que o trabalhador, ele acaba se esgotando profissionalmente, inclusive em muitos casos o próprio suicídio, né? Então procure provas, converse com a empresa, tente deixar registrado, anote numa agenda quais os colegas que presenciam essa atitude do assediador, os dias, datas, o máximo de informações possíveis. E futuramente você poderá entrar com uma ação de danos morais, né, do próprio assédio moral, ou, se isso se prolongar, a própria rescisão indireta. Nesse caso aqui, o trabalhador, ele pode cobrar tarefas do gerente, pode reivindicar tarefas? Até seria aconselhável, né? Então, ou seja, se o empregador, ele lhe escanteou, colocou num banquinho e deixou lá, todos trabalham menos você. Ora, você está sofrendo um assédio. Então, procure registrar. Primeiro converse, não adiantou? Procure registrar. Mande por e-mail, principalmente para o chefe, né, ou o RH da empresa, dizendo, ó, eu quero trabalhar, estou à disposição e a empresa não tem me passado tarefas, para deixar registrado para futuramente tomar as medidas necessárias. Na hipótese de efetivamente não ter movimento, nós temos alguns exemplos, a hotelaria na Serra durante a ausência de aeroporto, em que efetivamente não tem movimento. Aí o que o empregador pode fazer? Não, perfeito. Não. Num caso, todas as situações, nós temos que analisar caso a caso. Existe a situação em que o trabalhador, só ele não trabalha e todos os outros trabalham, aí é uma situação de assédio. A empresa não tem movimento, não há o que ser feito, nem de uma forma nem outra. Lógico, o mundo ideal é que o empresário ele possa utilizar ao máximo ou usar de criatividade para que mesmo numa baixa de movimento, a atividade econômica não fique paralisada.
Mas se não há o que ser feito, não há assédio moral nesse caso, né? E para nenhum trabalhador. E o ônus da prova? Nesse caso, passa a ser totalmente do empregado. Do empregado? Do empregado. Ah, perfeito, perfeito. O empregado, quando ele diz que é assédio moral, ele tem que comprovar, né? E, no caso, numa ação trabalhista, a empresa se defenderia, nesse segundo caso, muito tranquilamente, porque não há movimento. O próprio fluxo financeiro, ele ajudaria. Ah, perfeito, perfeito. Mais um questionamento aqui, de mais uma pessoa que também não quis informar o nome. Tenho que usar uniforme no meu trabalho. Acontece que temos que chegar na empresa e já começar a trabalhar, não tendo tempo para troca de roupa. Isso faz com que a gente saia de casa já uniformizado. Não acho legal isso. Não teria que ter um tempo para a troca de roupa? Com certeza. A empresa, quando ela exige a obrigatoriedade do uniforme, ela tem que disponibilizar um tempo para que o trabalhador ele se vista dentro da empresa, se troque dentro da empresa. Por alguns motivos. Primeiro, vir de casa uniformizado é uma exposição desnecessária do trabalhador. Então, todo mundo vai identificar que ele trabalha na empresa e é um direito à privacidade que a pessoa tem. Então, a pessoa não é obrigada a sair de casa se a utilização do uniforme ele é obrigatório. Então, a pessoa se veste dentro de casa. E também tem até uma questão de higiene, né? A utilização de uniforme, ele envolve, primeiro, a caracterização com a imagem da empresa perante os seus clientes. E segundo, muitas vezes, assim, aquele uniforme sendo usado somente lá dentro, ele não está misturado com a sujeira da rua, o pó, a poluição. Então, a empresa tem que disponibilizar, sim, um tempo para você se vestir dentro da empresa. Perfeito. Agora, aqui um questionamento do senhor Daniel. Trabalho com produtos químicos, mas a empresa não oferece EPIs. Acabo comprando com o meu dinheiro esse material. O que devo fazer para, pelo menos, ser ressarcido? Ele nem está pedindo aqui que a empresa tenha o trabalho de comprar. Ele pergunta como ser reembolsado do EPI que ele comprou. Seu Daniel, a entrega de EPIs ela é obrigatória e gratuita por parte da empresa. Esse é pacífico. Ok, por algum motivo, o senhor está comprando equipamento de proteção individual. Isso já está totalmente errado. Pegue notas fiscais, recibos da compra desses equipamentos. Tente formalizar isso para a empresa. Primeiro, converse. Eu acho que sempre uma boa conversa é um melhor dos caminhos. Explique para a empresa o porquê que o senhor está comprando. Muitas vezes é uma luva totalmente inapropriada ou que não cabe na mão do trabalhador, um capacete que às vezes não cabe na cabeça do trabalhador. Existem vários motivos que podem estar levando o senhor a estar comprando. Uma vez falado e não resolvido, o senhor formalize isso. Junte os recibos e oportunamente o senhor pode cobrar na justiça esses valores que indevidamente o senhor está tendo que gastar. O empregado, quando a empresa fornece o EPI, e o EPI ele é adequado, mas o empregado tem uma preferência por um determinado modelo, marca de EPI específico, sendo que a empresa fornece o EPI. O empregado pode, então, comprar ou exigir que a empresa compre o EPI específico, mais confortável, ou comprar com seus recursos o EPI mais confortável para ele? Ou ele é obrigado a usar o EPI que a empresa forneceu? O trabalhador é obrigado a utilizar o EPI que a empresa forneceu. A empresa tem a obrigatoriedade de oferecer um EPI, só que também não pode ser um EPI que cause alguma doença no trabalhador, uma lesão, ou algum tipo de alergia, ou um desconforto de ser de tamanho diferente que a pessoa use. Se não houver nada de justificativa muito importante como essa que eu falei, o trabalhador tem que utilizar o EPI, ele não pode comprar outro item, né? E pode ser advertido, suspendido e até dispensado se insistir nessa política. Perfeito. Doutor Paulo, última pergunta, temos mais um minuto aqui. Raquel, trabalho no comércio e ouvi falar que a partir de julho o trabalho aos domingos e feriados no Brasil passará por mudanças significativas. O que acontecerá? Raquel, a partir de 1º de julho, nós vamos ter algumas alterações nos trabalhos dos domingos e feriados.
como é que é até o presente momento? O empregador pode, né, determinar, olha, a escala vai ser dessa forma, né? Aí, no caso, depois dá uma folga compensatória ou paga horas extras, mas o empregador decide. A partir de 1º de julho, vai ter que ser feita uma negociação coletiva com os sindicatos dos trabalhadores e dos empresários para que, sim, possa se estabelecer as regras e quando que é feita essa escala. Perfeito. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua participação, sem palavras. Todos nós ficamos mais inteligentes e mais bem informados. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado para você que está em casa e até o próximo programa.